Oi, pessoal, estamos de volta depois desse breve intervalo para continuar a nossa devolutiva da AP de Língua Portuguesa do segundo bimestre. Então, continuem aqui com a gente, participando da interação, fazendo suas anotações aí no seu caderno. Professor Hilton. Olá a todos, vamos retornando. Como eu havia prometido, vamos dar primeiro uma repassada no nosso gabarito de hoje, não é? Da nossa AP do segundo bimestre. Nós temos aí, deixa eu olhar minha cola, né? A questão 1 é a alternativa C. A questão 2 é a alternativa B de bola. A questão 3, alternativa C. A questão 4 é a D de dado. A questão 5, C, de casa. A questão 6, bola, né, letra B. A questão 7, C. E a questão 8, nosso primeiro A. Tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento à devolutiva da prova. Nós teremos a seguir aí na questão 9, uma charge, não é? E a charge das joaninhas. As joaninhas estão aí conversando. Aí a joaninha tá reclamando, né? A única que fala, na verdade. Ela diz assim: a maionese foi praticamente extinta. Leite condensado é o demônio. Batata frita virou crime. Quero saber uma coisa. Cadê minha liberdade de explosão? Olha aí. Então, curiosamente, a joaninha utiliza até por analogia, né? A gente conhece liberdade de expressão, liberdade de um monte de coisa. Ela quer ter liberdade para explodir. Explodir de quê? O que vocês entenderam aí que ela quer explodir? Coloca no chat para a professora Raíssa, que depois eu vou perguntar. Vamos ver na questão 9. O humor do texto está no fato de a joaninha. Tenho que identificar, então, onde é que estava o humor dessa charge. Como vocês sabem, todas as charges estão voltadas para questões meio para descontrair a gente mesmo, não é? Ou para revoltar, depende do tema que é abordado. Não é? Vamos ver aí, o humor. Está na alternativa A, solicitar seu direito de ficar brava com as proibições. B, reclamar que alimentos gostosos foram extintos. C, criminalizar o consumo de alguns alimentos. Ou D, reivindicar o seu direito de comer e engordar. Vamos ver com a professora Raiz o que nós temos. Professor, eu acho que eles, nessa questão, estão um pouco divididos. Eles estão colocando a alternativa A, B e a D. São as que mais aparecem aqui. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha, não é? Parece até uma questão fácil, né? A gente fala assim, é feito de humor. É que o humor é muito pessoal, mas cada um acha engraçado uma coisa, pode ser que não tenha achado graça nenhuma, não tenha visto nenhum humor na charge, né? Voltando na charge, vamos dar uma olhadinha nela. A gente tem 4 quadrinhos aí. No primeiro, ela fala que a maionese foi extinta. No segundo, fala do leite condensado. E na terceira, ela fala da batata frita. Né? No último, ela fala: quero saber uma coisa. Cadê minha liberdade de explosão? Ora. Vamos ver as alternativas de novo, só para a gente não deixar dúvida aí. Bom? Quando ela fala assim na alternativa A, solicitar o seu direito de ficar brava com as proibições. Ela está brava, mas não existem proibições lá no texto, não é? Ela está reclamando porque ela quer comer todas aquelas guloseimas e por algum motivo ela não pode. Provavelmente porque senão ela vai engordar tanto que vai explodir, não é? Na alternativa B, diz reclamar que alimentos gostosos foram extintos.
não houve extinção de alimentos, tudo bem? Ela apenas reclama que um é uma coisa, outra é outra, que agora é crime, mas eles não foram extintos, ainda existem esses alimentos. Criminalizar o consumo de alguns alimentos. Tem uma hora que ela fala do crime lá, né? Mas é só naquele momento. E nenhuma dessas três alternativas, elas causam humor. Se fôssemos ler novamente, a gente ia perceber, não existe humor quando ela fala aquilo, não é? O humor está no fato de que ela reivindicar o seu direito de comer e engordar, que é isso que ela quer. Ela está reivindicando isso quando ela começa a falar: cadê o meu direito, a minha liberdade de explosão? Então, a alternativa correta seria a alternativa D. Se você errou, vou lembrá-los novamente, não se preocupe, não é? Porque a prova, ela tem esse caráter diagnóstico. Vou lembrar de novo. Você erra para que você possa aprender. Na vida, vai chegar uma hora que vocês mais velhos não vão poder errar muito mesmo. A vida é muito dura com a gente, né? Se você errar uma vez só, por exemplo, é mandado embora do emprego. Mas vocês ainda são jovens, estão na escola. Essa é a hora de errar. Se você não pode errar agora, imagina, seria um desastre. Então você erra agora e a gente ajuda você a melhorar, tá bom? Não se preocupe se errou. Vamos dar uma olhadinha na questão 10? Nós temos agora uma tira. Uma tirinha, Maurício de Souza, não é? Da Turma da Banca. Nós temos aí, vou dar uma olhadinha para vocês aqui, ó. Tá. Primeiro, são 3 quadros, né? E tá o Cebolinha, a Magali e a Mônica. As 3 aí, né? A Mônica tá no meio. E a Magali aparece, provavelmente ela chega, né? Que parece dar um momento que ela tá andando. Ela chega falando assim: pessoal, eu tomei uma importante decisão na minha vida. Para mim, chega de carnes gordurosas e frituras. Nossa, né? O Cebolinha e a Mônica já se animam, né? O Cebolinha fala: uau, que legal, Magali. A Mônica diz: apoiado. E aí ela retoma: de agora em diante, eu vou ser vegetariana. No último quadro, o Cebolinha, zoom, sai correndo. E elas ficam com aquela cara de ué, o que aconteceu? Não é? E aí, novamente, nós vamos falar de humor, né? Por que vocês acham que o Cebolinha cafedeu-se? Vocês vão ter que pensar nisso também, né? Mas vamos olhar aí as alternativas na questão 10. A questão 10 diz assim: o humor do texto está no fato de A. Cebolinha se sentir ameaçado e correr. Alternativa B. Magali afirmar que vai se tornar vegetariana. Alternativa C. Magali dizer que não vai mais comer carnes gordurosas e frituras. Ou alternativa D. Cebolinha e Mônica se mostrarem animados com a decisão de Magali. Vocês agora têm a dura tarefa de dizer qual que é a resposta correta para nós. Vamos ver com a professora Raíssa. Olha só que legal, professor. Eles estão participando bastante, não é? E o Matheus até colocou aqui que agora, fazendo essa revisão, ele tem entendido melhor as questões, né? Então, inclusive as que ele provavelmente deve ter errado, né? Ele tem conseguido agora realmente entender. Então, essa realmente é a nossa finalidade aqui, não é? E o pessoal está respondendo aqui a alternativa A, que o Cebolinha se sentiu ameaçado. Muito bem, muito obrigado. Como vocês podem ter percebido, a maioria percebeu, não é? O Cebolinha, não à toa, qual que é o nome dele? Cebolinha. O que uma cebolinha é? Um vegetal. Ora, se ela vai virar vegetariana, a primeira coisa que ele fez foi sumir, porque ele acreditou na hora, né, que ela ia acabar comendo ele. E você sabe, a Magali come tudo, é uma devoradora, né? Melancias inteiras já foram devoradas por ela. Vamos dar uma olhadinha, então, nas outras alternativas, não é? Porque não podem ser. Na alternativa B, por exemplo, a Magali afirma que vai se tornar vegetariana. Quando ela fala isso, não há um efeito de humor
não é provocado o humor nessa fala dela. O humor está no fato do Cebolinha correr. A Magali dizer que não vai mais comer carnes gordurosas e frituras. Também não tem humor nessa parte. Então, quando a gente pede efeito de humor, em que momento exatamente ocorreu, o que foi aquele pavio, né, que explodiu o humor no texto. E na alternativa D, a Cebolinha e Mônica estão animados com a decisão de Magali. Eles chegam a ficar animados, mas não é isso também que provoca o humor no texto. Então, alternativa A, correta, muito bem. E vamos para a nossa questão 11, não é? A nossa questão 11 vai falar dos cachorrinhos passeando no shopping, né? Nós temos aí... shoppings têm regras diferentes para pets. Saiba onde o seu cão é aceito. O que é importante também chamar atenção para esse texto, hein? A data dele, não é? É um texto antigo, tá? Ele é de 2010. Então, muita coisa pode ter mudado de lá para cá, né? De repente, os pets podem até ir na sala do gerente do shopping. Não sei hoje em dia como está, cada shopping toma suas decisões, não é? Mas vamos lembrar disso. O texto é antigo, pode ser que nem tudo esteja como já foi um dia. Em São Paulo, cada complexo tem suas restrições e alguns não permitem bichos. A maioria aceita cães de menor porte, mas nenhum na praça de alimentação. Esse texto eu não lerei ele todo para nós, bom? Infelizmente, a gente não tem tempo de ler ele inteiro, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? O que é importante a gente destacar aí? Vai falando assim, que passear no shopping, né, é preciso evitar constrangimentos. A autora fala isso, ó, vamos evitar constrangimento, por quê? Você vai levar o bichinho no shopping, imagina se ele faz a necessidade dele lá. Pois é, pode acontecer. E se ele morde alguém? Olha só, um problema, não é? Então é necessário ver aí que nem todos, naquela época, aceitavam bichos, a entrada de bichos no shopping. Tudo bem? E aí ele continua, temos aí no outro slide, ela vai falar assim das regras, né? De cães médios, pequenos, onde são permitidos. Fala assim que na capital não é permitida a entrada de cãezinhos, né? Em 5 locais. Depois ele diz, em alguns casos, só no colo, o que também é muito comum a gente ver ainda hoje em dia, não é? No outro slide a gente tem assim, vai falar que cachorro grande só entra pela porta especial, que dá acesso direto ao pet shop, então o cachorro não vai andar pelo shopping, ele já entra direto para o pet shop. Ainda tem um adesivo colado na porta de entrada informando sobre essa restrição, não é? E aí diz assim, no outro parágrafo, nos donos de cães, mais do que autorizar o cliente canino, é preciso bom senso. Ora, então quem tem que ter bom senso é o dono do animal, não é? Que precisa ter esse cuidado, né? Saber que hora levar o cachorro ou não. Depois ele vai trazer algumas falas, né? Tem aí a fala de médica, a fala de um atendente de telemarketing. Aí vai falar, não, tudo é bom senso do dono. De novo vai falar do bom senso, né? Alguns gostam de cachorros, outros não. É importante lembrar isso. Tem pessoas que não gostam de cães ou não gostam de gatos e é importante levar isso em consideração. Você vai passear com seu animalzinho e de repente vai encontrar uma pessoa mal-humorada lá que vai acabar machucando o seu bicho, porque de repente o seu bicho vai sentir que não vai rosnar para alguém e a pessoa vai acabar devolvendo um chute no coitadinho, né? Basicamente é esse o texto. Eu espero que você leia com mais calma se você puder, tá bom? Nós vamos direto agora para a questão 11, para estar respondendo referente a esse texto. Nós temos aí a frase em que há marcas do posicionamento do jornalista olha, eu tenho que achar qual é a frase que está marcando o posicionamento do jornalista, ou seja, que está marcando a opinião do jornalista, digamos assim. Porque quando ele toma um posicionamento, quando ele escolhe se eu devo ou não levar cachorros ao shopping, ele acaba, de certo modo, dando a opinião dele. Mas fica muito escondido isso lá no texto, porque jornalista, geralmente, não pode dar opinião em texto, tá bom? Ele precisa ser imparcial, não escolher lado nenhum. Mas, quando você lê os textos, você percebe
que eles estão sendo mais tendenciosos a ou B, né? A passear com o cão no shopping ou não. Vamos dar uma olhadinha qual das frases aí marca isso, posicionamento do jornalista, tá bom? Na alternativa A, por exemplo, nós temos recorte de textos agora, do texto agora, não é? Nem todos permitem a entrada dos bichos. Alternativa B, é preciso cuidado para evitar constrangimentos. Na alternativa C, na capital não é permitida a entrada dos cãezinhos em 5 locais. E na alternativa D, um adesivo foi colado na porta de entrada, informando sobre a restrição. Eu vou devolver para a professora Raíza para ver como é que vocês estão se saindo. Professora? Bom, os alunos têm colocado, em sua maioria, a alternativa B. Alguns, muito poucos, apresentam a alternativa C. Então, talvez eles estejam confundindo um pouquinho o que é realmente um posicionamento e um fato que foi apresentado nesse texto. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada novamente nas alternativas, não é? Vamos lê-las de novo aí. Primeiro, quando ela diz na alternativa A, nem todos permitem a entrada dos bichos. Essa informação que ela apresenta é um fato. Ela foi estudar, porque jornalista estuda muito, viu? Ela foi estudar, descobrir se era permitida ou não a entrada de bichos. E ela descobriu que nem todos permitem a entrada de bichos. Então, isso é um fato, né? Não passa a ser um posicionamento dela. Eu vou pular lá para a alternativa D. Tá, assim, um adesivo foi colado na porta de entrada informando sobre a restrição. Ora, temos mais um fato, foi algo que realmente aconteceu. Um adesivo colado na porta foi algo que ela viu. Não é um posicionamento dela. Isso realmente existe, é um fato, não é? E na alternativa C diz, na capital não é permitida a entrada de cãezinhos em 5 locais. Ora, ela até cita quais são os locais. Ela foi atrás dessas informações. São informações verídicas. A gente chama isso de fato. Se é um fato, não pode ser um posicionamento do jornalista, da jornalista. Então, o que nós temos aí, como resposta correta, a alternativa B de bola. É preciso cuidado para evitar constrangimentos. Quando ela diz é preciso cuidado, ela está marcando o posicionamento dela aí já. Ela está dando uma opinião. Cuidado. Você pode ir, mas cuidado. Né? Evite constrangimentos. Ela até traz na fala de outras pessoas, né, esse mesmo posicionamento. É preciso bom senso. Preciso cuidado. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo item, questão 12. E aí a questão 12 é um texto que vai falar sobre as 20 tiras de Calvin e Haroldo para refletir sobre a vida e sobre o mundo. Ora, Calvin e Haroldo, vamos ver o texto. Calvin e Haroldo é uma tira diária criada pelo cartunista americano Bill Watterson, que foi veiculada entre os dias 18 de novembro de 1985 até 31 de dezembro de 1995. Considerada uma das grandes tiras de jornal de todos os tempos, a série se mantém atual justamente por tratar de temas extemporâneos, como o amor, a família, a amizade, e também assuntos de interesse geral, como ambientalismo, educação pública, filosofia e opinião pública. 45 milhões de livros de reunião dos cartoons foram vendidos no mundo todo. E mais de 2,4 mil jornais já produziram ou reproduziram os desenhos. Inclusive, diariamente, o Estado. Veja a seguir 20 vezes em que Calvin foi docemente filosófico, entre aspas. Bom, como eu já disse na outra do Hagar, esse daqui vai falar do Calvin e Haroldo. Se você lembrar quem é Calvin e Haroldo, é um menino e tem um tigre, que seria o amigo imaginário dele, é um tigre enorme. Então, você deve, talvez, já ter visto alguma por aí, não é? Todas elas têm um contexto, então você vê que é de uma época mais para trás, né? Nós temos aí mais de 100 anos, praticamente, de que foi produzido, né? Começou. E é importante a gente perceber que
quando fala assim que é extemporâneo, é que fala assim que não tem época, foi produzido e serve até hoje. Porque, engraçado, mas os mesmos problemas de 50, 100, 200 anos atrás, digamos assim, as mesmas maldades que alguns homens praticavam, ainda são praticadas hoje em dia por outros homens, né, que pensam como eles. Então, nós temos aí, vamos olhar a questão 12, ela pede assim para a gente, ó, a expressão utilizada no texto que aponta um posicionamento do jornalista é, poxa, mais uma de posicionamento, hein? Alternativa A, docemente filosófico. Alternativa B, temas extemporâneos. Ou alternativa C, assuntos de interesse geral. Será que a alternativa D se mantém atual? Qual dessas será que está correta? Vamos ver com a professora Raíza. Bom, os alunos aqui estão entre duas alternativas. Entre a A, o docemente filosófico, e a B, que aparece bastante também, temas extemporâneos. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha. Quando nós falamos de tempos, né, extemporâneos, na alternativa B, vou direto nela já, né? Nós estamos falando de que são temas que eles não têm tempo. Quando eu digo assim, não tem tempo, é porque são temas que podem ser carregados em qualquer época. Por exemplo, a questão da violência contra a mulher. Ela já existia há muitos anos, ela ainda existe hoje, é um tema extemporâneo. Se eu falar da educação, problemas na educação, ou falta de recurso, ou na escola não tem, de repente, papel higiênico, são temas extemporâneos, acontece o tempo todo, infelizmente. Né? São coisas que não foram ou resolvidas, ou elas são resolvidas, como, por exemplo, a caridade. A caridade, ela é extemporânea. As pessoas ajudam desde muito antes até provavelmente muito depois de nós, elas continuarão com caridade. Então, temas extemporâneos não poderia ser um posicionamento dele, porque é um fato, é algo que está lá presente mesmo, de fato, não é? Alternativa C diz que são assuntos de interesse geral. Acaba não sendo um posicionamento dele, porque é um posicionamento de todos. Realmente, as tiras são de interesse geral. Né? Nós podemos falar assim, mas eu não gosto, tá, mas não é individual. A gente pensa sempre no coletivo agora, tá bom? Então, no coletivo é de interesse geral. E na alternativa D se diz, se mantém atual. É praticamente a mesma da alternativa B. Se você marcou B, você também marcaria D, porque são coisas que se mantêm atual, são extemporâneas, não é? Então, só sobrou para nós aí, e quem marcou acertou, a alternativa A. E olha só que curioso, docemente filosófico. Dá para perceber muitas vezes que é uma opinião do jornalista, principalmente se ele usar esses termos que qualificam alguma coisa, né? Que vai dizer assim, é legal, é bacana, é docemente filosófico. Se falasse só filosófico, provavelmente não seria posicionamento, mas o docemente mata isso daí, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Questão 13. Longa história curta. Esse daqui eu também não vou conseguir ler o texto todo, mas eu vou dar algumas dicas para vocês, tá bom? Eu separei aqui da Rosane Pamplona. Ela fez um texto muito legal. Leia com calma aí depois para você compreender. Eu vou ler o texto inteiro sem utilizar os adjetivos que ela coloca aí. Você vai perceber, espero que você consiga acompanhar, porque vai ficar muito rápido. Ela usa muitos adjetivos. E esses adjetivos, se você tiver calma para ler, você vai perceber. Por exemplo, no comecinho está ali, né? Numa estrada estreita e escura, havia uma casa de porta larga e clara. Olha só que interessante. A estrada era estreita, mas a porta era larga. A estrada era escura, mas a porta era clara. Ela faz isso o tempo todo. E eu vou ler sem usar os adjetivos, tá bom? Então, nós temos aí.
Numa estrada havia uma casa. Ali morava uma velha. Um dia, a velha e a filha atrelaram seu burro numa carroça, fecharam a porta, pegaram a estrada e foram para uma cidade onde havia uma feira. No próximo slide, ali chegando, desceram da carroça e amarraram o burro num poste, com uma corda. Depois, foram comprar frutas de um feirante. Pegaram sua sacola, porém a carteira estava vazia. Então a velha e sua filha puseram as costas do saco com as frutas e fugiram do feirante. No próximo, mas quando chegaram à carroça, viram que o burro, mal amarrado ao poste, havia escapulido. Então correram todos, o feirante atrás das frutas, atrás da velha e da filha, atrás da carroça, atrás do burro, até chegarem à porta da casa para acabar esta história. Olha só, quando a gente tira todos esses adjetivos que ela utilizou para fazer contradições mesmo. Nós vamos ver aí na questão 13, já podemos ir direto para ela, por favor. Os adjetivos indicando contradições, que é isso que nós temos lá, né? Contradições, provocam o efeito de alternativa A, comparação entre os elementos do texto, repetição desnecessária de significados, alteração do sentido das palavras ou D, generalização das personagens. Nós já temos respostas, professora Raíza? Temos sim. Poucas, mas temos. Eu acho que eles tiveram, né, alguma dificuldade nessa questão. Mas eles estão respondendo a alternativa A e aparece muito aqui a alternativa B, a repetição desnecessária de significados. Muito bem. Então vamos dar uma olhadinha. Nós temos aí, vamos dizer assim, alternativa D, generalização das personagens. Isso não seria mesmo, para generalizar a personagem você não precisaria de tantos adjetivos assim. Alternativa C, alteração do sentido das palavras. Não há alteração de sentido. As palavras são as que já estão lá mesmo, tá bom? Alternativa B, repetição desnecessária de significados. E vamos ver junto a comparação entre elementos do texto. Se eu voltar uma página só do texto, por favor, que diz assim, mas quando a velha magra e pálida e sua filha bonita e corada, olha, nós temos aí a velha magra e pálida. Como que a filha é? Bonita e corada. A carroça, por exemplo, é branca e nova. E o burro é preto e velho. O que nós temos é uma repetição desnecessária de significados? Será mesmo? Porque ele não está repetindo o mesmo significado, está mudando. São coisas diferentes, não é? Então, nossa resposta correta é a de comparação. Ele vai comparando os elementos. O texto todo faz isso. Ele compara as coisas. A porta com a estrada, a velha com a filha, né? Então, a resposta correta para a nossa questão 13, vamos dar uma olhada lá, é a de comparação. Alternativa A. Tudo bem? Vamos seguir, que o nosso tempo, já estamos cutucando aqui, ó, nosso tempo. Vamos lá. Feias, sujas e imbatíveis. Do que será que a gente vai falar? É claro que você já leu o texto e já sabe, mas se eu estivesse na sala de aula, eu ia perguntar do que nós vamos falar. E é claro que são das baratas. Vamos seguir aí, por favor, nosso texto. Diz assim, ó, as baratas estão na Terra há mais de 200 milhões de anos. Faz tempo, né? Sobrevivem tanto no deserto como nos polos e podem ficar até 30 dias sem comer. Vai encarar? Férias, sol, praia, são alguns de bons motivos para comemorar a chegada do verão e achar que essa é a melhor estação do ano. E realmente seria, se não fosse por um único detalhe, as baratas. Assim como nós, elas também ficam bem animadas com o calor. Aproveitam a aceleração de seus processos bioquímicos
para se reproduzirem mais rápido e, claro, para passearem livremente por todos os cômodos de nossas casas. Nessa época do ano, as chances de dar de cara com a visitante indesejada ao acordar durante a noite para beber água ou ir ao banheiro são 3 vezes maiores. Ora, um texto que fala sobre baratas. Tem gente que tem bastante nojo desses bichinhos. Eu lembro de meninos muito agradáveis que levavam uma barata morta só para fazer as meninas gritar na sala de aula. Era bem interessante. Vamos para a questão 14, dar uma olhadinha nela. O emprego dos adjetivos. Olha aí, nós temos adjetivos de novo, né? Que vão dando as características, né, das coisas, né? Nós temos aí feias, sujas e imbatíveis. E realmente, você dá a chinelada, daqui a pouco ela está andando, não é? Então, nós temos aí o emprego dessas palavras, né, desses adjetivos, no texto contribui para A. Alertar sobre as doenças que as baratas podem causar. B. Descrever características repulsivas das baratas. C. Pontuar o quão resistentes as baratas são. Ou D. Ressaltar as qualidades das baratas. Você acha, professora Raíza, tem nojo de barata? Não, eu não gosto, mas também não saio gritando. Olha só, os alunos estão respondendo aqui, enviando para a gente, em sua maioria, a alternativa B. Escrever as características das baratas. Que beleza. Isso é muito bom, porque demonstra que vocês estão acertando, não é? Nós temos aí, na questão 13, vamos dar uma olhadinha nela. A única alternativa que poderia estar correta, é claro, né? Sempre temos uma só. Questão 14, né? Olha eu falando 13. Estou querendo voltar. Estou fugindo das baratas. Olha aí. Alerta sobre doenças. Não fala muito sobre doenças baratas, né? Apenas fala que elas são responsáveis por isso, porque elas ficam para lá e para cá e elas acabam levando, né, doenças para diferentes lugares. Na alternativa C diz assim, pontuar o quão resistentes elas são. Bom, elas são resistentes, né, há 200 milhões de anos na Terra, né? Mas não é para isso que é utilizado feias, sujas e imbatíveis. E na alternativa D, ressaltar qualidades. Não, né? Porque qualidade, geralmente, quando a gente fala em qualidade, é coisa boa, né? Falar que elas são feias, sujas, não é ressaltar qualidades. Imbatíveis podia até ser, não é? Mas tem 2 palavrinhas que não. Então, descrever características das baratas, sim. Alternativa correta. Tudo bem? Questão 15. Vamos dar uma olhadinha nela na tela. Nós temos aí, aí vem um recorte do texto. Aproveitam a aceleração de seus processos bioquímicos. A expressão em destaque faz referência a... eu tenho que saber agora a quem está se referindo seus processos bioquímicos. De quem são os processos bioquímicos? Bem, vamos dar uma olhadinha. É a questão da alternativa A, baratas? B, casas? C, cômodos? Ou D, deserto? Essa estava fácil. Vamos ver se nossos queridos alunos mandaram bem nessa também, professora Raíza. Sim, essa estava bem fácil, né, de se localizar. Então, eles já colocaram aqui que é a alternativa A, baratas. Muito bem. Graças a Deus, né? Essa estava muito fácil. Essa aqui foi dada de lambuja mesmo, né? As baratas, assim como nós, elas também ficam, né, bem animadas com calor. Elas aproveitam a aceleração de seus processos bioquímicos. Quer dizer, eu podia ter colocado elas aí, não colocaram, né? Quem aproveita a aceleração? As baratas, né? Dos seus processos bioquímicos. Então, é muito fácil isso daí, realmente. Estava se referindo às baratas e não a nós, com certeza. Vamos olhar aí nosso último item. Nosso último item é um cartaz. Foi feito para esta atividade também. Todas as informações que estão aí, se você foi curioso, você vai descobrir que são pertinentes ao Santos Dumont mesmo, não é? Então, nós temos aí o primeiro voo, uma pergunta, né?
Aí tá assim, né? A gente pode chamar de folder também, né? Eu chamei de cartaz porque ele tá ali na tela, mas é um folder, que a gente pega na rua, né? Propaganda, o nome que você quiser dar. Esse primeiro voo tá assim, acompanhada, deixa eu ler de perto aqui, que o professor é meio cego, né? Acompanhe de perto o que pode ser a primeira tentativa de levantar voo de Santos Dumont. Será possível? Ele voará? Aí no outro pedaço, né, para a gente ver mais de pertinho, tá assim, não perca, voe alto, venha participar. Aí tem a data, que é 12 de novembro de 1906, a data do evento. Se você foi curioso, você descobriu que é o dia, né, que voou, às 14 horas, no Parque de Bagatelle, em Paris. Foi exatamente neste lugar, neste horário, em que Santos Dumont levantou o voo. É um convite para você. Vamos dar uma olhadinha na questão. Está assim, não perca, voe alto, venha participar. Todos estes verbos no imperativo, né? Produzem o efeito de sentido no texto em que o leitor deve. Alternativa A, duvidar que o evento terá sucesso. B, escolher uma das opções oferecidas. C, relatar a outros conhecidos o que vai ocorrer. Ou D, seguir o aviso de comparecer no dia do evento. Qual dessas alternativas será que foi mais escolhida por nossos queridos alunos, estudantes? É com você, Raíza. Bom, professor, aqui eles mais escolheram foi a alternativa D, né? Então, aproveitando já o momento, né, já que nós já estamos encaminhando aqui para o final, eu queria já me despedir de vocês, né, e deixar aqui o meu muito obrigado pela participação, né? Então, a gente se vê em uma próxima. Professor? Muito obrigado, agradeço a companhia, não é? Agradável durante o dia. E vamos dar uma olhadinha como é que vocês saíram nessa. Vocês disseram que é a alternativa D, a maioria, não é? Poderia ser duvidar que o evento terá sucesso? Os verbos são não perca, voe, venha. Ora, não é duvidar, não é? É para acreditar, inclusive, que vai ter sucesso. A alternativa B está escolher uma das opções oferecidas. Não perca, ou voe alto, ou venha participar. Não era para você escolher uma, não é? E a alternativa C, relatar a outros conhecidos o que vai ocorrer. Relatar a outros conhecidos o que vai ocorrer, mas que estranho, não é? Não é para relatar nada a ninguém. Ele não está pedindo para relatar nada. Ele está te chamando para seguir o aviso, para comparecer no dia do evento. Então, quem marcou a alternativa D acertou, está de parabéns. Vocês estão mandando muito bem nessas provas. Eu tenho a esperança de que em breve todos vocês poderão estar com seus professores novamente, não é? Com segurança, esperamos que, né? Com segurança, e que a gente possa voltar àquela nossa normalidade de antes. É claro que com vocês estudando ainda mais, porque nós temos bastante coisa para estar retomando. Esperamos que o seu professor possa dar uma devolutiva para vocês também, das provas, e contamos, com certeza, com a participação de todos vocês nas próximas correções. Essa é só a prova do segundo bimestre. Nós ainda teremos mais uma, não é? Acredito. Provavelmente ocorrerá na escola. Estamos torcendo para isso, né? Que todos possam melhorar, que diminua, né? Esse contágio aí, que a gente consiga ter um pouco de paz também. Eu deixo aqui um grande abraço. Foi uma manhã maravilhosa estar com vocês. E espero que a gente possa se reencontrar novamente, tá bom? Um super beijo e até a próxima, meus queridos.